Olá, irmãos queridos da Igreja Batista Central de Campinas. Olá, amigos. Que privilégio poder, mais uma vez, dirigir essa devocional online com você. Vamos lá? O texto que eu escolhi para a nossa meditação no dia de hoje encontra-se em Eclesiastes capítulo 3. Se quiser abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros 8 versículos. Vamos lá? A palavra diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Há tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Esse texto ele é tão rico e tão cheio de sabedoria que ele em si mesmo prova o fato de que não foi Salomão que escreveu isso. Foi o Espírito Santo que deu a Salomão a sabedoria, a inspiração, para resumir tanta coisa boa em poucas palavras. O que esse texto faz? Eu vejo esse texto assim, que na sabedoria do Espírito Santo, o autor sagrado, ele dividiu a nossa vida e resume a nossa vida em 3 partes. 3 partes apenas: tempo de nascer, tempo de viver e tempo de morrer. Nascimento, vida e morte. Pronto, isso aí divide a nossa existência aqui na Terra. Sobre o primeiro e último tempo da nossa vida, tudo é resumido numa frase simples. Ele fala: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Pronto, ele não fala mais nada acerca disso. Sobre esses 2 tempos, nascimento e morte, nós não temos controle, não podemos fazer nada. Quero dizer, é Deus quem decretou o dia, a hora, o país, os pais, a família, as circunstâncias do nosso nascimento. É Deus quem decreta o dia, a hora, o local e as circunstâncias da nossa morte. Se vamos morrer ricos ou pobres, Deus sabe, Deus já decretou isso. Deus é soberano sobre isso. Eu sei que alguns seres humanos, espero que eu não estou falando com nenhum cristão aqui, que acha que nós temos o livre-arbítrio, que a gente escolhe viver ou morrer e fazer o que quiser da vida. Não é assim não, a vida ela é decretada por Deus, a gente tem que aceitá-la com humildade e gratidão. Deus não me consultou se eu queria nascer, Ele decretou a vida, é meu dever aceitá-la com gratidão, é uma bênção. Eu tenho que ser grato a Deus pela minha vida. Enfim, nós gostamos, somos nosso orgulho leva-nos como seres humanos a se achar soberanos, mas nós não somos soberanos. A verdade é que na soberania de Deus, nós seres humanos finitos encontramos segurança, paz e alegria. Encontramos esperança, né? Davi falou assim: os meus dias não estão nas mãos do rei Davi. Os meus dias estão nas tuas mãos, Senhor. Os meus dias estão nas tuas mãos. E assim os cristãos dizem: Senhor, que bom saber que os meus dias, a minha vida, não depende do poder maquiavélico do diabo. Não depende da sorte, do acaso, das probabilidades, das contingências, das casualidades. Os meus dias estão nas tuas mãos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ok, então sobre a primeira parte, o autor sagrado, ele fala sobre o primeiro período da vida, que é o nascimento, e o último período, que é a morte. Ele fala de uma forma muito resumida. Agora, sobre a segunda parte da nossa vida, da nossa existência, que é o viver, sobre esta parte da nossa existência, o autor sagrado não economiza palavras. Gente, ele fala, ele usa 7 versículos para fazer, para mencionar e tentar nos levar a considerar quanta coisa acontece entre o nosso nascimento e a nossa morte. Tem tempo para tudo, tem tempo para se plantar, tem tempo para arrancar, tem tempo para matar, tem tempo para curar, tem tempo para derrubar, tem tempo para construir, tem tempo para chorar, tem tempo para rir, tem tempo para plantear, tem tempo para celebrar, saltar de alegria.
Há momentos na vida que é hora de espalhar, tem hora que é hora de ajuntar, tem hora que é momento para abraçarmos, tem hora que é para deixar de abraçar, tem hora que é para procurar, tem hora que é para perder, tem hora que é para rasgar, tem hora que é para costurar, tem hora que é para ficar calado, tem hora que é para falar, tem tempo para amar, tem tempo para odiar, tem tempo de guerra e tem tempo de paz. Neste momento da nossa vida, entre a morte, o nascimento e a morte, no tempo de vida, nesse tempo a gente tem uma certa liberdade, a gente tem um certo poder de escolha, ou com certeza um peso de responsabilidade. Durante o nascimento eu não escolho nada, na minha morte eu não escolho o dia, a hora, é Deus que determina, mas aqui no viver, Deus pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de escolher, de decidir, de agir e de fazer. Nesse tempo nós precisamos entender uma coisa, que apesar de não sermos soberanos no nascimento e na morte, nesse tempo nós temos uma certa liberdade, mas que mesmo assim o próprio Deus continua soberano e determinando tempos apropriados para cada coisa, tá? E você então precisa de sabedoria e discernimento de Deus, do Espírito Santo, para não errar, para não rir na hora de plantear e não plantear na hora de rir, né? Por exemplo, o texto fala, na vida, se você tiver discernimento, você vai, com a ajuda de Deus, com a orientação das Escrituras, você se torna uma pessoa amadurecida e sabe que tem momento que é hora de trabalhar, é hora de plantar. Você tem plantado na hora que deveria estar plantando? Tem gente que é zoando até os 35 anos de idade, depois reclama que Deus não abençoa. A maioria de nós começou a trabalhar com 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos. O camarada fica levando uma vida lá, depois reclama. Na vida tem hora de plantar, você está plantando. Na vida tem hora de arrancar, de colher, de limpar a terra, de arar a terra. Você tem feito isso? Na vida tem hora para você plantear, você tem planteado. Na vida tem hora que é hora de celebrar, você tem celebrado. Na vida tem hora que é hora de espalhar, é hora de você doar, distribuir, ser generoso. Mas daí tem um momento também que você tem que ajuntar, você tem que trabalhar, você tem que economizar, investir, poupar. Você tem feito isso? Gente, para acertar na vida, nós precisamos mais do que boa intenção. Tem gente que é animado, cheio de boa intenção, mas não chega a lugar algum. Por quê? Porque além da boa intenção e daquela predisposição para trabalhar, mas você precisa de sabedoria para saber o tempo apropriado para cada ação, para cada atividade. O que eu quero dizer é o seguinte, a coisa certa, feita na hora errada, é um desastre. E a coisa certa, feita na hora certa, é uma grande bênção. Um exemplo para você, por exemplo, da palavra de Deus, um exemplo. Diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio no seu encalço, Moisés fica apavorado e ele começa a orar e pedir para Deus por socorro, por um livramento, e Deus o repreende. Deus o repreende e fala, por que você está orando? Para de orar, Moisés. Agora é hora de agir. Agora é hora de você usar a autoridade que eu lhe dei e mandar os filhos de Israel marcharem. Usa esse cajado cheio de autoridade que eu lhe dei. Toca no Mar Vermelho. O mar vai se abrir, o povo vai passar. Moisés, agora não é hora de ficar orando, é hora de agir. Tem gente que na hora de agir está orando. Tem gente que na hora de orar está agindo. Precisamos de discernimento. Já outro exemplo, diante da derrota militar, diante de uma grande derrota militar, Josué, o grande general da jovem nação de Israel, ele chora. Morreram vários homens, ele está chorando, ele está reclamando na presença de Deus a morte dos seus homens, e Deus o repreende, falando, Josué, levante-se, sai, para de ficar orando para mim de joelhos, levante-se, porque tem pecado em Israel. Você tem que, como líder, pregar para esse povo, você tem que confrontá-los. O pecador tem que se arrepender, tem que confessar o seu pecado, deixar o seu pecado para que a minha bênção volte sobre vocês. Ok, vamos chegando ao final do nosso estudo. Tem muito mais coisas, mas temos que correr aqui. Eu falei que sobre
A primeira parte da nossa vida, nós não temos, Deus é soberano, nós não temos controle. Dia do nosso nascimento, não temos controle sobre o dia da nossa morte. Mas a palavra de Deus tem uma ótima notícia, que chama-se o Evangelho. Através do Evangelho, Deus, através da pessoa de Cristo, ele resolve esse problema da morte. Você não sabe o dia da sua morte, mas você pode conseguir, por meio da graça de Cristo, da obra perfeita de Cristo, você pode conseguir vitória sobre esse último inimigo. E você pode morrer tranquilamente, pode morrer em paz. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Jesus conquistou para nós vitória sobre a morte. E ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. O apóstolo Paulo falou: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele não pecou, nunca pecou. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. De outras palavras, na cruz Jesus não morre pelos seus pecados, ele morre pelos meus pecados, pelos seus pecados. O próprio Jesus falou: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então, dia do seu nascimento você não tem escolha, dia da sua morte você não tem escolha, mas você pode escolher pela vida após a morte, pela ressurreição garantida por Jesus Cristo. Eu espero que você já tenha essa certeza. Vamos orar? Querido e amado Deus, muito obrigado por esse tempo na Tua palavra. E Pai, nesse tempo difícil que estamos atravessando, nós rogamos pela nossa economia, rogamos, Pai, pelos médicos, pelos hospitais, pelo governo, rogamos, Pai, pelas pessoas que estão enfermas. Senhor Deus, por favor, salva, fortalece, dá para as pessoas que estão enfermas, Pai, uma outra chance de ouvir a Tua voz, de se aproximar de Ti, de viver para a Tua glória, Senhor. Querido e amado Deus, rogamos pelos irmãos e irmãs que estão já sofrendo o impacto dessa crise econômica. Tem misericórdia deles, socorre a eles, Pai. Dê para eles o livramento que eles precisam, Senhor. Se for o caso, Senhor, usa a Tua igreja para estar ajudando, socorrendo-os, Pai. Mas não permita, Pai, que eles fiquem desempregados por muito tempo, Pai. E aqueles que estão, Senhor, sentindo a insegurança do desemprego, ó Deus, faça alguma coisa, haja, intervenha e não permita que eles percam o seu emprego. É isso que nós pedimos a Ti e te agradecendo por essa passagem que nos leva agora a pedir que o Senhor nos dê discernimento espiritual para sabermos qual é o momento certo de fazer isto ou fazer aquilo. Nos dá essa sabedoria no viver para que nós possamos, Pai, dar um bom testemunho como maridos, mulheres, filhos, crentes e cidadãos brasileiros. Assim nós oramos, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima pausa para a paz. Um forte abraço a todos vocês. Até mais.